Bom, gente, vamos agora então para as aplicações de leis de Newton, né? Aqui eu vou te apresentar algumas forças, das forças mais importantes que a gente tem aí na mecânica, tá bom? Vamos começar pela força peso. Olha o Newton, cara, olha o Newton. O Newton chegou à conclusão que massa atrai massa. Ou seja, enquanto as pessoas estavam tentando explicar por que os corpos caem, dizendo que eles caem porque eles tendem a voltar ao seu lugar de origem, o Newton falou o seguinte: não, eles caem porque a massa da Terra atrai a massa dos corpos. E, aliás, toda massa atrai toda massa. Então, por exemplo, a minha massa aqui está atraindo a massa do pilô, né? Mas você não vê o pilô vindo em direção a mim. Por quê? Bom, porque a massa da Terra é tão maior que a minha, e acredite, é possível haver a massa maior que a minha, e a massa da Terra é muito maior que a minha. Portanto, a gente sente muito mais a atração da Terra e por isso a gente acaba desprezando a atração entre nós, né? Entre os corpos de menor massa. Bom, então Newton falou assim: massa atrai massa. É por isso que se eu tenho uma maçã, pausa. Essa história da maçã é folclore, tá bom? Porque as pessoas acreditam assim: ah, o Newton estava lá e de repente uma maçã caiu na cabeça dele e pá, meu Deus, ele chegou a todas as conclusões. Não foi assim. Não foi milagre. Inclusive perguntaram um dia para o Newton assim: pô, Newton, como é que tu chegou nessas conclusões, cara? Ele falou assim: eu refleti bastante sobre isso. Bastante. Não foi só a maçã caindo, tá bom? Mas para manter o folclore, vamos aqui homenagear o folclore então. Ó, tenho aqui uma maçã e a pergunta é: por que essa maçã cai na Terra? Resposta do Newton: porque ela é atraída pela Terra com uma força que ele chamou de força peso. Tudo bem? Então, todo o corpo que está nos arredores da Terra, sobre esse corpo é exercida a força peso, que é a força com que a Terra atrai o corpo para o centro dela. Tudo bem? Bom, a força peso ela é calculada como massa vezes gravidade. Isso aqui é uma segunda lei de Newton disfarçada, tá? Força resultante, a única força que atua aqui é o peso, vai ser igual a massa vezes aceleração. E nesse caso a aceleração é a aceleração da gravidade, tá bom? Vale lembrar, gente, gravidade não é uma força. Gravidade não é uma força. Gravidade não é uma força. Se você sair por aí falando da força da gravidade, eu vou ficar triste, porque gravidade não é uma força. Olha para a unidade de gravidade, ó, metro por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de quê? De aceleração, beleza? Então gravidade não é uma força. Gravidade é uma aceleração. P igual a m vezes g. P, peso, como é uma força, é medida em newtons. M, massa, quilogramas. G, gravidade, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, para o Newton, todo o corpo é atraído para o centro da Terra, porque massa atrai massa. E aí, um belo dia, né, há relatos que chegaram para o Newton e falaram assim: Newton, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não sei se você sabe, Tiaguinho e Newton foram contemporâneos, tá bom? Não, olha só. Na verdade é o seguinte, falaram para o Newton assim: pô, Newton, se massa atrai massa, então a Terra atrai a Lua? Newton falou: atrai a Lua. Tá bom, Newton, mas por que então a Lua não cai na Terra, né? Se a Terra puxa a Lua para baixo, por que a Lua não cai na Terra? E nesse momento, provavelmente, Newton era a única pessoa viva capaz de responder a essa pergunta. Olha só, deixa eu rascunhar aqui. Imagina que aqui você tem a Terra, beleza? Vou exagerar. Aqui na Terra vai ter uma montanha. A montanha é minha, tá bom? Para de criticar o meu desenho, eu sei que você está criticando. Para. Vamos lá. Imagina que você está do alto da montanha e você taca do alto dessa montanha uma pedrinha. Concorda que a trajetória da pedrinha vai ser uma coisa meio parabólica, assim, até cair? Uma coisa assim, ó. E cai no chão. Aí você vai tacar outra pedra, vai tacar mais forte. Beleza, ela vai cair mais longe. Você vai tacar outra pedra, vai tacar mais forte. Ela vai cair mais longe. Aí você vai chamar o Hulk. E o Hulk vai tacar a pedra com toda a força que ele tem. E ele vai tacar a pedra tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ela vai cair e vai errar a terra. Hein? Ó, fui tacando, ela foi caindo na terra. Taquei tão forte que ela cai e errou a terra, tá vendo? Não tem onde ela cair aqui na terra. E ela vai errar a terra e vai continuar errando.
e vai continuar errando, e caindo, e errando, e caindo, e errando, e caindo, e errando. Moral da história, gente, a Lua está caindo na Terra, só que ela cai e erra, e continua caindo, e continua errando, e continua caindo, e continua errando. Isso a gente chama de entrar em órbita, né? Então, se você traçar um paralelo, né? Alô, amigos terraplanistas, esse vídeo não é para vocês, tá bom? A Terra está girando em torno do Sol. Então, a Terra está caindo no Sol, só que ela cai e erra o Sol. E continua caindo e errando o Sol, né? Para quem tem referência, isso não é voar, é cair com estilo, tá bom? Bom, por fim, um último detalhe aqui, que pode te estranhar também. Seguinte, se a Terra está puxando a maçã para baixo, será que aqui vale a terceira lei de Newton? Será que aqui tem ação e reação? Tem. Olha só, se a Terra puxa a maçã para baixo, a maçã puxa a Terra para cima. A Terra está te puxando para baixo. Você está puxando a Terra para cima. Então, se um dia alguém te perguntar assim, qual é a força de reação ao seu peso? Ou seja, a força peso é a força que a Terra te puxa para baixo. Qual é a força de reação? É a força que você faz puxando o centro da Terra para cima. Minha nossa, que viagem! Mas essa é a ideia. Se a Terra te puxa para baixo, você puxa a Terra para cima. Terceira lei de Newton. E você marca essa força lá no centro da Terra para cima. De boa? Continuando nossa ideia de força, gente, a gente tem aqui a força de contato. Repara o seguinte, imagina que eu tenho aqui um telhado, sei lá, e aqui tem uma caixa presa nesse telhado em repouso, tudo bem? Bom, a gente já sabe que se essa caixa está na Terra, atua sobre ela a força-peso para baixo. Então eu venho aqui e marco, F de força-peso para baixo, P de força-peso para baixo. P. Beleza. Agora olha só, gente, se essa caixa está em repouso, vê se você concorda. Se essa caixa está em repouso, é porque alguém tem que anular a força-peso. Tem que existir, então, aqui, para cima, uma força anulando o peso que está para baixo. Essa força que existe aqui para cima, a gente chama de FC, força de contato. FC, força de contato. Talvez agora você esteja com uma cara estranha para mim, porque você não lembra de ter estudado força de contato. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de decompor essa força em duas forças. E talvez isso seja mais intuitivo para você. A gente decompõe a força de contato em uma força paralela à superfície, que a gente chama de força de atrito, FAT, e uma força perpendicular à superfície, que a gente chama de força normal, N. Então acaba que você até esquece, que existe a força de contato, de tamanho hábito que a gente tem de trabalhar com o normal e atrito, Então a gente não costuma trabalhar tanto com a força de contato. Vamos lá, gente. Força normal. Força normal tem esse nome porque ela é perpendicular à superfície, A palavra normal na matemática significa perpendicular. Então olha só, se você tem aqui um plano horizontal, beleza? Como é que fica a força normal aqui, Ela é perpendicular ao plano, perpendicular à superfície. Então ela aponta aqui para cima, perpendicular ao solo, beleza? Por isso que ela tem esse nome normal. Brunão, e o atrito? Calma. O atrito é tão importante, mas tão importante, que depois a gente vai ter uma aula só para falar da força de atrito, tudo bem? Agora eu quero que você saiba o seguinte, existe a força normal, e a força normal é perpendicular à superfície, tá? A força de atrito a gente conversa depois, tranquilo? Bom, força de tração. Força de tração é a força realizada por fios, tá bom? Acho que a maior dificuldade aqui em força de tração é o seguinte, marcar a força de tração, para onde ela aponta. Vamos lá, olha só, eu tenho aqui um pêndulo, beleza? Essa bolinha está fazendo esse movimento pendular aqui. Nesse ponto, para onde atua a força de tração? Bom, a força de tração sempre atua em cima do fio, tá bom, gente? E aí tem um detalhe que eu queria te chamar a atenção. Você nunca viu na rua alguém empurrando alguma coisa com fio. Não existe isso, O fio, ele sempre puxa, tudo bem? O fio sempre puxa. Então, com isso em mente, se o fio sempre puxa, olha aqui, movimento pendular, significa que esse fio está puxando a bolinha, está puxando ela para cima. Então, eu marco a força de tração,
em cima do fio, puxando para cima. Beleza? Então aqui se encontra a força de tração. Tá. Agora um caso mais complicado. Tenho aqui um bloquinho e um outro preso por um fio, beleza? Numa roldana aqui, tudo bem? Vamos lá, gente. Nesse bloquinho aqui que está suspenso, concorda que se o fio sempre puxa, o fio está puxando esse bloco para cima? Faz sentido? O fio não está empurrando o bloco para baixo. O fio puxa o bloco para cima. Então, ó, existe aqui para cima no bloco uma tração que eu vou chamar de T. Beleza. Agora, e esse blocão maior aqui que está em cima de uma mesa, sei lá, ele está sendo puxado para onde pelo fio? O fio está puxando ele para a esquerda? Não, né? Se você marcar assim é porque está empurrando. O fio está puxando ele nessa direção. Tanto é que se você imaginar esse bloquinho caindo, esse outro vai naquela direção, porque é puxado pelo fio. Então, ó, nesse caso o T puxa o bloco para a direita. Tá, reparou que eu não botei setinha em cima do T? É, detalhe, ó, detalhe. Seguinte, quando eu não botei setinha, eu quero te dizer uma coisa. Esse fio aqui que liga os dois blocos é o mesmo fio. Então a tração nesse fio é constante. Ou seja, esse T que atua no bloquinho menor é igual ao T que atua no bloquinho maior. Mesmo módulo. Porém, não tem mesma direção, nem mesmo sentido, né? Então eu não posso dizer que os vetores são iguais. Só que os módulos são iguais, tá bom? Se você bota a setinha em cima, isso é um erro técnico. Você está dizendo que o vetor T para a direita é igual ao vetor T para cima. E não pode ser, né? Porque para vetores serem iguais, eles têm que ter mesmo módulo, mesma direção e sentido. Não basta só ter o mesmo valor, tá bom? Só uma chatice aí, por isso que eu não botei a setinha em cima, tá? Bom, gente, para terminar então aí o estudo das forças, temos aqui a força elástica, tudo bem? E a equação que dá origem à força elástica é conhecida como lei de Hooke. Hooke também era um cientista, atenção, não é o Hooke verde, tá? Escrevi lei de Hooke em verde só para fazer uma graçola, mas não é o Hulk dos Vingadores, tá bom? Era um cientista. O Hooke lá, experimentalmente, chegou à equação de que força elástica é igual a K vezes X. Quem é o K? O K é a constante elástica, o X é a deformação. Daqui a pouco a gente fala sobre as unidades, tá bom? Bom, vamos entender o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma mola, beleza? Que está no estado dela que a gente chama de estado relaxado da mola. Ou seja, ela está no seu tamanho normal, sem ninguém fazer nenhuma força nela. Bom, vem aí alguém e empurra essa molinha. Ou seja, comprime essa mola, beleza? Repara no seguinte, gente. Tá vendo a diferença entre o tamanho original e o tamanho final? Ó, tamanho original era isso, tamanho final era isso. Então isso aqui é a diferença entre esses tamanhos. Isso a gente chama de X, de deformação da mola. É o quanto a mola foi deformada, beleza? Muito importante esse X. Então, esse que é o X da fórmula, esse que é o X da deformação. E uma outra dificuldade aqui, que costuma ser um pouco grande, é marcar para onde aponta a força elástica. Qual é a dica que eu te dou? A força sempre aponta no sentido da mola voltar ao seu comprimento original. Ou seja, olha só, concorda que essa mola, para voltar ao comprimento original, ela tem que andar para lá? Para ela voltar a ter o tamanho original? Então, essa mola ela vai empurrar tudo para lá. E aqui está a nossa FEL, força elástica. Beleza? Existe um outro caso, né? Eu podia, por exemplo, pegar essa mola aqui e esticar essa mola. Se eu esticasse essa mola, para voltar para a origem, a força estaria para o outro lado. Beleza? Tá, então FEL igual a KX. Importante, força elástica medida em Newton. Constante elástica no SI, medida em Newton por metro. Deformação no SI, medida em metro. Por que eu estou frisando o SI? Pode acontecer numa questão, ele botar aqui, por exemplo, Newton por centímetro. Aí o que tu vai fazer? Se ele botar Newton por centímetro na constante, tu vai usar a deformação em centímetro. Se ele botar Newton por milímetro, tu vai usar a deformação em milímetro, tá bom? Nesse caso, quem vai mandar é a constante elástica, tá? Talvez Newton ficasse chateado, né, da gente escrever a lei de Hooke na aula de leis de Newton, né? Porque o Hooke era um cara brilhante da época, só que o Newton estava em outro patamar, né? E esses caras viviam brigando, eles eram rivais, tá? Mas aí fofocas históricas, né? Fica para uma próxima.
o importante é entender a lei de Hooke, tá bom? Olha só, gente, aqui acaba a teoria dessa aula, porém, não acaba a aula. O que eu quero que você faça agora? Você vai para o próximo vídeo, você vai ver um exemplo de uma questão, tudo bem? A resolução de uma questão clássica de lei de Newton, e nesse próximo vídeo você vai ver uma lista de exercícios que você precisa fazer. Tá combinado? Não adianta só assistir a aula, cara. Assistir a aula é se enganar. Você tem que exercitar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, hein?